Olá, meu nome é Thiago Monção, sou professor, tutor presencial do curso de Tecnologia em Gestão de Saúde Pública da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e tenho como formação um mestrado em Gestão da Tecnologia e Inovação em Saúde pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, e pela mesma instituição tenho também uma especialização em gestão da clínica nas regiões de saúde, além de ser especialista em vigilância e controle de infecções em estabelecimentos de saúde pela Universidade Estadual de Montes Claros. Atualmente sou enfermeiro de uma estratégia de saúde da família no município de Montes Claros, em Minas Gerais, e professor da Universidade Estadual de Montes Claros. Atuo com linhas de pesquisa, saúde baseadas em evidências, avaliação de tecnologias em saúde e economia em saúde aplicada à gestão de saúde pública. Bem, eu recebi via mensagem uma pergunta da minha aluna Aline dentro do contexto de gestão de saúde pública no momento de pandemia. E a pergunta é a seguinte: qual o papel do gestor de saúde pública diante de uma pandemia? É uma pergunta um pouco complexa e eu vou tentar ser objetivo com as respostas, pontuando, na verdade, características inerentes a um gestor neste momento. Não teço aqui nenhuma crítica a nenhum gestor, a nenhuma atuação. Penso que neste momento os gestores estão dando o melhor de si dentro das suas capacidades técnico-operacionais, e também não estou dando uma receitinha de bolo, dizendo que o gestor deve trabalhar desta forma. Mas quais são características, condições que o gestor deve ter e seguir neste momento de pandemia? O bom gestor, ele deve conhecer a sua região de saúde, a região de saúde pela qual ele é responsável, o município, o estado, a nação. E para a tomada de decisões é necessário ter-se indicadores, informação a respeito do que já se está trabalhando. No caso, uma pandemia do Covid-19, o coronavírus, é necessário conhecer como essa doença está ocorrendo no mundo, no país, no estado, nas cidades. Conhecer e produzir indicadores de saúde, sociodemográficos e epidemiológicos. Com esses dados em mãos, torna-se mais fácil a tomada de decisão e a implementação de medidas para contenção, prevenção e tratamento desta e das possíveis doenças que possam se tornar epidemias, pandemias. Estudando as características da região de saúde, o gestor tem capacidade de saber quais são as barreiras disponíveis para a contenção de um possível vírus, para que ele não se espalhe, os recursos disponíveis dentro da rede de atenção à saúde, da APS, que é a Atenção Primária à Saúde, as equipes de saúde da família. Eu costumo dizer que a rede de atenção à saúde, ela é uma constelação de pessoas e pontos de atenção. Esse termo constelação, ele é muito feliz porque, assim como os astrônomos conhecem os céus, o posicionamento das estrelas, dos astros, nós, gestores, devemos conhecer os nossos pontos de atenção, como eles estão interligados dentro dessa rede. E dentro dos pontos de atenção, o gestor também deve conhecer e aprimorar a capacidade técnica operacional existente. E este aprimoramento dessa capacidade técnica operacional, ele se faz necessário uma vez que você conheça a história natural
das doenças infecto-respiratórias, e no momento como o coronavírus já ocorreu em outras regiões de saúde pelo mundo, eu tenho a capacidade também de conhecer a história dessa doença, para quando chegando na minha região de saúde, eu poder capacitar técnico operacionalmente os meus serviços. O gestor de saúde pública, ele jamais deve apoiar-se no achismo, e sim no conhecimento científico para a tomada das decisões. Isso se chama tomada de decisões baseada em evidências. É a saúde baseada em evidências. O gestor hoje ele não pode tomar nenhuma decisão sem embasamento científico. Não pode deixar-se banhar pelo achismo. Muitas vezes com muita boa vontade, eu acredito que sim. Porém, a partir das evidências científicas, eu tenho condição de controlar as atuações em saúde. Quem são responsáveis por esse conhecimento científico? Os profissionais de saúde, os especialistas, os infectologistas, no caso das doenças infecciosas, os epidemiologistas, que trabalham, estudam a ocorrência dessa doença e das mais diversas doenças no mundo e na região local, muitas vezes estatísticos, que vão nos auxiliar com cálculos com tamanha exatidão a mensurar os impactos dessa pandemia na região de saúde. Eu tenho que me preparar através desse conhecimento para conter a possível doença. Analisar as diversas experiências exitosas pelo mundo no combate à pandemia, mas também analisar as falhas, onde erraram, para minimizar os riscos, não cometer os mesmos erros. Compreender que as regiões de saúde no mundo elas são distintas, elas têm características diferentes, seja de clima, de temperatura, geograficamente falando, epidemiologicamente falando, várias doenças que coexistem no ambiente, na região de saúde, diferente de outros que talvez só encarava a coronavirose, as questões populacionais, transportes, alimentação, tudo isso deve ser analisado, e o gestor, conhecendo a sua região de saúde, ele vai saber quais são as potencialidades e também as fragilidades da sua região de saúde para intervir. E minimizando riscos, eu automaticamente devo trabalhar com gestão de risco. Eu tenho que conhecer quais são os riscos na minha região de saúde, enquanto gestor, que essa epidemia está susceptível, está sujeita. Eu tenho riscos que são inerentes, eles vão acontecer, podem ser minimizados. Riscos previsíveis, estou prevendo através de análise estatística, epidemiológica, científica, através da infectologia, da história natural das doenças, e assim eu posso evitá-los. E dentro dessa rede de atenção, devemos lembrar, enquanto gestores, que trabalhamos com talentos. São talentos que estão sendo os porta-vozes da saúde pública no Brasil. Os porta-vozes do SUS em cada ponto de atenção. São recursos humanos que são capazes, através do incentivo, os mais diversos incentivos, de trabalhar contra a pandemia. Eu devo identificar esses talentos e colocá-los em pontos estratégicos. Se é o talento da epidemiologia, vou encaixá-lo num ponto de atenção em que ele pode ser útil epidemiologicamente para gerar indicadores, me trazer evidências. Se é um talento clínico, encaixá-lo no ponto de atenção no qual ele possa produzir saúde para a população com a sua clínica,
dentre outros talentos que o gestor deve identificar e administrar. Os recursos materiais disponíveis, eu devo conhecer enquanto gestor o que eu tenho a oferecer no momento de pandemia. Trabalhar gestão de compras, gestão de almoxarifado, gestão de consumo, em todos os pontos de atenção, principalmente a gestão de consumo. Não é trabalhar sem, é trabalhar com o material disponível, protegendo a sua distribuição, o seu uso adequado. Os EPIs. A gente tem uma norma regulamentadora do Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego, que é uma NR, a NR6, que ela obriga o empregador a oferecer o equipamento de proteção individual para o colaborador, o trabalhador, no caso da saúde. Em contrapartida, o trabalhador de saúde ele tem a obrigação de utilizar esse EPI. E quando não souber utilizá-lo, tem o direito de ser capacitado. O empregador deve cobrar o uso. O empregado, em contrapartida, também deve notificar o empregador do mau uso, da qualidade do EPI, se ele está sendo útil ou não. No momento de pandemia, sabemos que há escassez destes equipamentos. Então, o gestor organizar junto com os pontos de atenção procedimentos operacionais padrão para melhor utilização deste equipamento de proteção individual. E quando se tratar de um equipamento reutilizável, a melhor forma de reutilização ou reprocessamento, pensando sempre na segurança do paciente e na segurança do colaborador. Segurança do paciente é padrão ouro no mundo na gestão de atenção em saúde. Não se esqueçam disso. E neste momento tão tenso, tão difícil, o gestor em saúde pública, ele deve mostrar solidariedade. Ele deve dar a cara a tapa. É imprescindível que ele esteja junto com seus colaboradores de forma solidária, de forma otimista. E eu gosto de chamar esta rede de atenção em saúde, num momento tão delicado, de fábrica de otimismo. Não é fábrica de doença, não é fábrica de atestados médicos, em que os colaboradores estressados pedem para sair, necessitam sair. Não. O gestor, ele tem que ser o gestor dessa fábrica de otimismo. É interessante que ele chegue no colaborador e diga: você não está sozinho, a gestão está contigo, a gestão está te apoiando. Temos pouco, mas somos muitos. Isso sim é uma fábrica de otimismo, mostrando solidariedade. E com a solidariedade, com o otimismo, todos os agentes serão multiplicadores. Teremos uma rede de atenção em saúde fortalecida, otimista, preparada, com conhecimento científico, com evidências científicas, com materiais capazes de enfrentar essa pandemia. Então, jamais se esqueçam, gestores, trabalhamos com talentos. Sejamos chefes, gerentes, gestores e, sobretudo, líderes dessa fábrica de otimismo em um momento de pandemia.